Eduardo Bolsonaro expõe a hipocrisia de Cacai e denuncia Barroso e Moraes. Então, neste vídeo, Eduardo Bolsonaro coloca os pingos nos is, mostrando onde estava você, Cacai, quando o Barroso foi pedir ajuda a USAID, aquela organização criminosa nos Estados Unidos, a Biden, o governo Biden da esquerda, para interferir nas eleições de 2022, entre outras ações do Moraes e dos ministros do STF. Então, quem está interferindo na soberania nacional foram os ministros do STF, não eu, que estou buscando colocar o Brasil no viés democrático, no Estado Democrático de Direito. Então, entre uma entrevista de Cacai, juntamente com o jurista André Marsiglia, na CNN, houve esse embate e Eduardo Bolsonaro gravou esse vídeo mostrando quem está realmente ferindo a soberania nacional e que merece estar preso, porque existe até um deputado do PT que já está pedindo a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Da Medicine News, vamos às notícias. Então, o Eduardo Bolsonaro escancarou a hipocrisia seletiva de juristas como Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, o comentarista da esquerda, que se dizem defensores da democracia, mas silenciam quando ministros do STF silenciaram, cruzam todas as linhas da legalidade. Aonde estava o Cacai quando Barroso foi pedir interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos do Brasil nas eleições de 2022? Ele foi pedir, ele mesmo confessou isso há poucos dias atrás, já sabendo das sanções que estão por vir dos Estados Unidos, Então eles já estão confessando as suas ilegalidades. Onde estava o Cacai quando Alexandre de Moraes atropelou a Constituição Federal e abusou da lei, perseguindo parlamentares e prendendo cidadãos por opinião, que é um direito constitucional? Aonde estava o Cacai, quando ele deixou preso por horas ali no aeroporto uma autoridade americana ligada ao Trump? Aonde estava ele quando o Alexandre de Moraes quis banir o X aqui do Brasil e atropelou todas as normas jurisdicionais do direito formais? Ele chegou até deletar, banir as contas de muitos usuários em solo americano, brasileiros residentes, naturalizados como americanos. Ele já baniu várias contas. Isso está ferindo a soberania nacional. Não o Eduardo Bolsonaro é que está ferindo a soberania nacional. Porque o Eduardo Bolsonaro está buscando auxílio, ajuda. Porque a última instância é o STF. E para quem a gente vai pedir ajuda sobre uma ditadura que está instaurada no Brasil? Todo mundo está vendo. Então ele está fazendo certo. E o Cacai silencia, encoberta, encobre as ilegalidades dos ministros aqui no Brasil. Agora, quando é o Eduardo Bolsonaro, os da direita são fascistas. O governo Trump, como ele disse nesse vídeo, o Cacai, são fascistas. Mas a China não é fascista. Cuba de Maduro, quer dizer, em Cuba ou na Venezuela de Maduro, não são fascistas, não são narcotraficantes. Eles vivem numa democracia para o Cacai. Enquanto que Trump realmente estabelece uma democracia nos Estados Unidos, que sempre foi, eles estão dizendo que são fascistas, Bolsonaro são fascistas. Mas os verdadeiros violadores da lei, da Constituição Federal, da democracia, do Estado Democrático de Direito, são esses que estão no poder, dando voz de prisão a Aldo Rebelo, um ex-ministro de Dilma Rousseff da esquerda. Ele quase prendeu esse ex-deputado federal. Isso sim é ser um fascista, é ser um ditador. Não concorda comigo? Há sim uma ofensa à soberania nacional, há uma interferência no Supremo Tribunal Federal, um país independente como o Brasil, ter uma interferência de um país autoritário, com cunho fascista, que é o governo Trump. Eu queria saber onde é que estava o Cacai com essa opinião tão nobre, falando em soberania, quando o ministro Barroso, dizendo que quando presidiu o TSE, solicitou interferência dos Estados Unidos
no Brasil. Eu queria saber onde é que estava o Kakai quando Alexandre de Moraes estava expedindo ordens de prisão contra cidadãos americanos com base em tweets que eles deram dentro do território americano. Onde é que estava o Kakai quando Alexandre de Moraes chutava para fora do Brasil o X, uma empresa norte-americana, sem seguir o devido processo legal ou respeitar o marco civil da internet, inclusive congelando contas da Starlink, empresa que não estava dentro do conflito com o X? Onde é que estava ele quando Jason Miller foi detido 3 horas, pelo menos, no aeroporto de Brasília por conta de um discurso que ele deu amando, o Moraes mandou as suas policiais federais a detê-lo no aeroporto. Então os abusos são numerosos, muito maiores do que esses. E agora chegou a hora do Alexandre de Moraes, cada vez mais perto, de prestar satisfação, prestar conta dos seus abusos, que se no Brasil ele manda, nos Estados Unidos ele não tem qualquer ingerência. Não se trata de soberania nacional, trata-se de direitos humanos e jurisdição. Não pode Alexandre de Moraes achar que os Estados Unidos é quintal do STF. Irrita os ministros do STF com essas sanções que estão a caminho. Integrantes da corte estão incomodados com a atuação do ex-deputado, O deputado federal se encontra nos Estados Unidos. Nos bastidores, o Supremo ficou indignado com esses últimos acontecimentos e com Marco Rubio confessando no parlamento americano de que é provável sim que Moraes será sancionado pela lei Magnitsky. E até nesse vídeo que eu já vou colocar também do jurista criminalista André Marsiglia, juntamente com o Kakai, que gerou toda essa polêmica, ele está falando dos efeitos também dessa lei Magnitsky, que nós sabemos que é a morte financeira. Está explicando ao Kakai que isso não é ferir a soberania do Brasil. Essa lei não vai ferir a soberania do Brasil. Essa lei vai punir aqueles que estão ferindo os direitos humanos no mundo, Por isso que existe essa lei. Então, nos bastidores, o STF afirmaram que o parlamentar age com molecagem. A palavra nem é chula, mas eles colocaram isso. Eles classificaram ainda a estratégia como uma traição ao país, traição da pátria. Mas a gente está explicando aqui, e o jurista também, que não está tendo nenhuma traição. Eles estão buscando um aparato legal, lá fora, para ajudar aqui o Brasil a sanar esse problema. A ilegalidade, a molecagem, a traição do país foi pedir ajuda nas últimas eleições aos Estados Unidos para interferir e mudar o pleito aqui eleitoral de 2022, como aconteceu. Isso já foi provado. E o Trump está com esse trunfo na mão, nas mangas. Quer dizer, na manga para colocar juntamente com essas sanções por causa disso. Então existe até um mandado já de prisão sendo articulado pelo deputado federal Lindenberg Farias. Líder do PT pede prisão de Eduardo Bolsonaro por ameaça nos Estados Unidos a Moraes. Uma prisão preventiva que ele está pedindo, Então, se ele pisar aqui no Brasil, ele vai ser preso, E ele não está cometendo crime nenhum. Nós estamos vendo que o STF vem dominando o território aqui e não existe democracia, coisa nenhuma aqui no Brasil, é uma falácia. E nós estamos vendo uma ditadura sendo implementada, quer dizer, para minha opinião já foi implementada, uma ditadura semelhante à ditadura da China, de Xi Jinping, E ele que é o mandante lá na China. E o parlamento na China? O parlamento na China é só enfeite. Não tem poder nenhum. Quem manda lá é o ditador Xi Jinping. É o que está acontecendo no Brasil. Quem está mandando são os ministros do STF, principalmente o imperador Alexandre. Ofensa à soberania nacional, há uma interferência no Supremo Tribunal Federal, um país independente como o Brasil, ter uma interferência de um país autoritário, com cunho fascista, que é o governo Trump. A gente aqui não tem um atentado à soberania brasileira na aplicação da Magnitsky, porque a Magnitsky ela não vem atacar as instituições brasileiras, as decisões dos ministros, ela não interfere no dia a dia das instituições, ela é aplicada nos Estados Unidos. As pessoas físicas alcançadas por ela recebem o efeito dessa aplicação nos Estados Unidos. Ofensa à soberania é um ministro, como o ministro Barroso, ter dito que pediu auxílio ao Biden para influenciar nas eleições brasileiras. Ataque à soberania é o ministro Moraes ter solicitado dados de cidadãos norte-americanos a empresas norte-americanas em violação às leis norte-americanas,
por meio de decisões brasileiras. Isso sim fere a soberania, então não há ofensa à soberania. A gente infelizmente está recebendo uma reação governamental que é o pior dos mundos, totalmente natural que abusos, por exemplo, de uma Suprema Corte sejam reclamados lá fora. Senão não teria Tribunal Penal Internacional, senão a gente não teria Corte Interamericana, tudo isso seria um crime, tudo isso seria ilegítimo. Quando você reclama da Suprema Corte lá fora, nesses tribunais é legítimo, mas quando você reclama aos Estados Unidos, aí é um crime? Depois, ninguém está submetendo o STF. De novo, não há interferência no STF, na instituição, nas decisões. A sanção é direcionada, ou seria direcionada, à pessoa do ministro Moraes, sanções territoriais feitas dentro dos Estados Unidos a empresas norte-americanas e com efeitos lá fora. Nós temos diversas leis dentro do Brasil que têm efeitos lá fora, diversas leis fora do país que têm efeito aqui dentro. Seria muito fácil fugir de um crime. Quando você comete o crime, sai do país, nunca mais você pode então ser punido. Não há nenhuma interferência direta, nem em instituição, nem em voto, nem no ministro, e por isso não se fere a soberania. Acredito que o Moraes, seja por qual razão, ele deveria pesar a sua consciência, independente de qualquer sanção. Seja membro deste canal. Tem acesso e benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.